Olá, meu internauta. Hoje eu gostaria de discutir o seguinte tema. Quando devo fazer uma cirurgia de fimose? Quando você tem fimose. A fimose, ela deve ser realizada em adultos assim que se faz o diagnóstico. Então, adultos eu estou colocando acima de 18 anos. Então, se você tem fimose e você tem acima de 18 anos, você deve fazer a cirurgia. Devo lembrar o seguinte, porque a fimose é incapacidade completa de exposição da cabeça, da glande do pênis. Então, se você tem essa condição, você obrigatoriamente tem que operar. Acontece que a fimose, ela é confundida com problemas de freio do pênis e problemas de anel estreitado, né, bálalo prepulsial. Então, quando você tem a incapacidade de expor a cabeça do pênis, é que você tem o problema de fimose, acima dos 18 anos tem que operar. Agora, acima dos 18 anos de idade, eu quero contar uma história que é a seguinte. Todos os bebês... Oi, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. Qual o problema de não se operar de fimose? Olha, então você tem um problema de fimose. Qual é o principal problema? É que você pode eventualmente, no futuro, desenvolver um câncer de pênis. Isso não é um acontecimento comum. Mas para você ter câncer de pênis, você é muito comum as pessoas que possuem tumor de pênis ter a fimose. E quando que há a fimose gerando câncer de pênis? Tumor, né, ele se forma por causa da sujeira que fica ali acumulada ao longo dos anos. Agora, quando eu falo ao longo dos anos, é muito importante que eu faça uma precisão desses anos. Não são 2 anos com fimose, não. É 40 anos que você tem fimose, 50 anos de fimose, vai deixando, não vai limpando, essa sujeira vai se depositando, né? E aí começa a surgir sinais, começa a surgir fatores que podem levar a agora, mais frequente e menos grave é... Interessante, cara, interessante. Olá, amigo internauta. Hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte tema. Quanto dura uma cirurgia de fimose? Quanto? Bom, primeiro é deixar bem claro o seguinte. Quando fala em cirurgia de fimose, não existe cirurgia de fimose. Existe cirurgia para correção da fimose. Se você tem fimose e você tem acima de 18 anos, você deve fazer a cirurgia. Devo lembrar o seguinte... Cala a boca, macaco! Cala a boca, macaco! Cala a sua boca, macaco! Então, se você tem... Oi, pessoal. Hoje eu gostaria de falar sobre o seguinte tema. Qual o problema de não se operar de fimose? Que você pode, eventualmente, no futuro, desenvolver um câncer de pênis. Isso não é um acontecimento comum. Mas para você ter câncer de pênis, é muito comum as pessoas que possuem tumor de pênis ter a fimose. E como que age a fimose gerando o câncer de pênis? Quantos pontos são dados numa cirurgia de fimose? Bom, aproximadamente, assim, respondendo logo a pergunta, eu colocaria 30 pontos. Acontece que a cirurgia de fimose, ela é dividida em duas. Quando se tem o freio e quando se tem a pele. Então, quando se faz a frenuloplastia, é uma quantidade de pontos, e quando se faz a postectomia, é outra quantidade de pontos. Então, na frenuloplastia, é em torno de 10 pontos. E na frenuloplastia, na postectomia, que é a pele em torno de mais ou menos 12 a 13 pontos, dependendo de cada caso. Então, tá lá, a média de 30 a 35 pontos, cada paciente é de um jeito. E pacientes que fazem só frenuloplastia são menos pontos.
Já tem alguns pacientes que só precisam fazer a postectomia. Né? Então, o que é a regra, né? A regra todo mundo faz que você pode, eventualmente, no futuro, desenvolver um câncer de pênis. Isso não é um acontecimento comum. Mas para você ter câncer de pênis, é muito comum as pessoas que possuem tumor de pênis. André, nem pênis eu tenho. Como tu quer que eu tenha um câncer no pênis, filha da puta? E fala, seu resto de aborto. Eu não tenho pênis, desgraça. Tu acha que eu tenho alguma coisa? Eu tenho molécula aqui debaixo da minha calça. Não dá pra ver, cara. Não dá pra ver, filha da puta. André, eu tenho molécula aqui, cara. Não tem nada. É inexistente. Essa sujeira vai ser realizada em adultos assim que se faz o diagnóstico. Então, adultos eu estou colocando acima de 18 anos. Então, se você tem fimose e você tem acima de 18 anos, devo lembrar o seguinte: o que é fimose? Fimose é incapacidade completa de exposição da cabeça, da glândula do pênis, dado, né, válvulo prepulcial. Então, quando você tem a incapacidade de expor a cabeça do pênis, é que você tem o problema de fimose assistente. Agora, abaixo de 18 anos de idade, eu quero contar uma história que é a seguinte: todos os bebês nascem com fimose. Melhor dizendo, 99% dos bebês eles apresentam a fimose ao nascimento. E essa fimose apresenta uma evolução benigna. A fimose é a cabeça do meu pau pintado de azul. Deus me escuta sua mãe, é coisa de pariu, filha de uma um puta. aparato menor de risco. Verdade, Dá para fazer uma cirurgia de fimose numa criança de 14 anos, porque essa aqui... Eu vou ficar andando, né? Vou ficar andando, vou ficar me mexendo, vou ficar Eu gostaria de dançando. discutir com você o seguinte assunto. Discute, vai, Quantos fala. pontos são fundados numa cirurgia de fimose? Sei lá, caralho. Aproximadamente, assim, respondendo logo a pergunta, eu colocaria 30 pontos. Cada passada vai doer, vai ser um sofrimento danado. Ih, que não dói nesse E a mundo. verdade é o seguinte: os primeiros pontos A dor. uma bola aí fumou crack. tem a sensibilidade passando pelo seu pênis, mas sem dor. Cirurgias com os nomes técnicos: frenoplastia e postectomia. Então, quando se faz cirurgia de fimose ou remoção do excesso de pele, nós estamos falando em frenoplastia com a postectomia. Então, na maioria dos casos, é realizado as duas cirurgias juntas. É na parte do freio. Tá bom, meu amigo, tu gosta de pegar no pau. A cirurgia demora 1 hora. Então, pode contar que sua cirurgia vai demorar 1 hora. Então, a sua cirurgia já vai estar... Você fez. Olá, amigo internauta. Hoje eu gostaria de discutir com você o seguinte tema. Quanto